Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com Pedro Matiasi, que é médico infectologista do HCOR. Ele vai falar sobre os protocolos de atendimento para os pacientes infectados com a Covid-19. Boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde receberemos o médico Heber Azevedo, que é infectologista dos hospitais Beneficência Portuguesa e do Hospital do Servidor Estadual de São Paulo. Com ele, vamos abordar o avanço da doença no estado de São Paulo. E ainda nesta edição, os impactos para o trânsito e para o transporte público no primeiro dia do novo rodízio municipal de veículos. Fechados desde março, shopping centers do estado sofrem com os efeitos da pandemia e apostam em entregas delivery. É logo mais, depois do intervalo. E vamos juntos ao nosso Telão da Saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Bom, Michele, o Ministério da Saúde tem divulgado diariamente os dados atualizados somente por volta das 7 da noite. Então, até esse horário, ontem, domingo, o Brasil registrava 11.123 óbitos e 162.699 casos. Hoje, no estado de São Paulo, já são 3.743 óbitos e 46.131 registros da doença. 34 mortes e 687 confirmações em 24 horas. O governador de São Paulo, João Dória, voltou a falar sobre a possibilidade de lockdown no estado hoje. O lockdown prevê o uso da força policial para que a população não saia de casa. Isso se o isolamento social continuar caindo e os casos e números de mortes aumentando. E com o atraso dos respiradores comprados da China, o governo diz que os capacetes respiratórios desenvolvidos por pesquisadores brasileiros são uma alternativa viável, apesar de não substituírem os aparelhos. Os capacetes foram testados e aprovados na primeira fase de avaliação. O repórter Marcelo Baceggio acompanhou a coletiva. Os dias passam, os números de casos e óbitos pelo novo coronavírus crescem e a taxa de ocupação de leitos de UTI na Grande São Paulo segue preocupante, beirando 90%. Por isso, o governo e prefeitura vêm adotando medidas cada vez mais rígidas e tentando encontrar alternativas para dar conta da alta demanda nos hospitais. Com a demora na entrega dos 3.000 respiradores comprados da China, uma dessas alternativas são os capacetes respiratórios desenvolvidos por pesquisadores de universidades de São Paulo. Os primeiros protótipos já foram testados no Hospital das Clínicas e aprovados na primeira fase de avaliação. E agora se segue para as fases seguintes. A primeira fase é a produção disso. As informações iniciais é que haveria uma capacidade inicial de fornecimento de até 400 respiradores. A taxa de isolamento social no último domingo foi de 53%, ainda abaixo do que é considerado ideal pelos especialistas para que a pandemia possa ser controlada, que é 55%. Se nós não voltarmos a ter uma taxa de isolamento acima de 55%, perto de 60%, nós teremos uma possibilidade bastante grande de ter 400.000 casos até o dia 5 de junho e o número de óbitos dobrando neste período. Por enquanto, o lockdown, medida que é permitida a circulação de pessoas apenas em circunstâncias emergenciais, segue fora dos planos para frear a curva de contágio da Covid-19. No entanto, ele não está descartado. Essa necessidade, ou seja, de um endurecimento de medidas, nós não hesitaremos em adotar, mas só faremos isso sob recomendação expressa da área de saúde, da área de medicina, que temos respeitado em todas as nossas iniciativas. Se houver a necessidade, ele será local e sempre levará em conta características do local e não de forma generalizada. Já em relação à economia fragilizada com a quarentena, o governo de São Paulo divulgou dados garantindo que 74% de toda a cadeia produtiva do estado continua funcionando. Enquanto diversos setores ainda são obrigados a permanecerem inativos, o Estado, na tentativa de amenizar a difícil situação de diversas famílias, anunciou a distribuição de 10.000 cestas básicas e 8.000 botijões de gás, disponibilizando cerca de 200 toneladas de alimentos à população mais vulnerável.
Ainda de acordo com o governo, 30 milhões de reais serão injetados na busca por soluções criativas para o enfrentamento do coronavírus, contando com a colaboração de startups e também de pesquisadores. E peço que todos tenham compreensão para a importância da sua proteção. Protejam a sua vida, respeitem as regras do isolamento, só saiam em caso de extrema necessidade ou de atividades essenciais ou atividades autorizadas, sempre portando máscara, o que é obrigatório. A maioria expressiva das pessoas está usando máscaras no transporte público, nos seus deslocamentos e também ao chegarem aos seus ambientes de trabalho. O Hospital das Clínicas começou a receber hoje profissionais de enfermagem das redes particulares para ajudar no atendimento a pacientes internados nos 12 novos leitos abertos para o tratamento da Covid-19. Vamos falar ao vivo agora com o repórter Osmar Garrafa, que tem mais informações sobre a movimentação no HC. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso. Acontece uma parceria entre a rede privada e o Hospital das Clínicas. O HC recebeu hoje um reforço de profissionais de enfermagem, da rede particular, e com isso pôde abrir 12 novos leitos de UTI. Hoje pela manhã, aqui no HC, nós tínhamos 462 pacientes internados em busca da cura da Covid-19. 228 desses pacientes em leitos de UTI. E agora, 12 novos leitos foram abertos com esse reforço da área privada, numa parceria com o Hospital das Clínicas. O HC continua, inclusive, aguardando, Michele, outros profissionais da área privada, como médicos, enfermeiros, técnico de enfermagens. Quando tiver essa parceria, esses profissionais estiverem à disposição, o HC deve disponibilizar aproximadamente 100 novos leitos de UTI. Ainda sobre o Hospital das Clínicas, a informação é de que houve mesmo uma interdição no setor de transplantes renais aqui no HC. A informação que foi apurada é de que pacientes que estavam se submetendo a esses transplantes estavam sendo infectados pela Covid-19. É verdade que o hospital ele separou uma ala só para os pacientes da Covid-19. E aí a surpresa, por que os outros pacientes, esses pacientes de transplantes, estavam sendo infectados? A conclusão que se chegou é de que mesmo tomando esse cuidado, os profissionais como técnicos de enfermagens, psicólogos, outros profissionais da área de saúde acabavam transitando de um bloco para outro e isso pode ter levado à contaminação desses pacientes da área de transplante e por isso está neste exato momento interditada essa atividade aqui no HC. Uma outra notícia sobre o hospital de campanha, o AMB, Michele e Celso, completou hoje o hospital de campanha um mês. E nesse final de semana, mais um óbito. Uma mulher, uma paciente com 61 anos de idade, chegou a óbito, tinha doenças pré-existentes. Agora o AMB já tem 13 óbitos dos 14 que estão acumulados nos hospitais de campanha. 13 são no AMB, um no Pacaembu. Um paciente vai a óbito quase a cada 2 dias, Temos um paciente de óbito no AMB. E a pergunta é, por que o maior número de óbitos, ou quase a totalidade de óbitos, está no hospital de campanha do AMB? O que nós apuramos é o seguinte, que no AMB chegam os pacientes que são examinados nas UPAs, que estão em início de tratamento. Esses pacientes vão para o AMB. Já no Pacaembu, quando o paciente está sendo tratado em algum hospital e está na fase final de recuperação, ele faz essa fase final no hospital de campanha do Pacaembu. Então, os casos mais graves estão sendo levados para o hospital de campanha do AMB, que eu repito que hoje completa um mês. Já temos mais de 400 pacientes por lá internados, Michele e Celso. Muito obrigada, Osmar Garrafa. E começou a valer hoje em São Paulo o novo e mais rigoroso rodízio municipal de veículos. O objetivo, segundo o prefeito Bruno Covas, é evitar que seja decretado lockdown na cidade, mas assim como fez o governador, ele não descarta a possibilidade de casos índices de isolamento não cheguem a 60%. A cidade registrou redução do número de carros e congestionamento próximo de zero durante a manhã. O repórter José Paes acompanhou a movimentação em algumas das principais vias da cidade. Vamos conferir. Os motoristas ainda estão divididos em relação à novidade.
Eu acho que ele, na verdade, ele é essencial, né? Para isso que está acontecendo, que tem que tirar as pessoas da rua, né? Atrapalha a vida de quem está necessitando se locomover, acaba retirando do nosso direito constitucional de ir e vir o poder de decisão individual. Começou a valer nesta segunda-feira o novo rodízio ampliado de veículos, uma tentativa da Prefeitura de São Paulo de elevar a taxa de isolamento na cidade para 60%. A partir de hoje, carros com placas de final par só poderão rodar em dias pares e veículos com placa final ímpar apenas nos dias ímpares. A medida vale para todo o município e não somente para o centro expandido e marginais. A determinação tem efeito durante as 24 horas do dia, inclusive aos sábados e domingos. Agora são 8h29 da manhã desta segunda-feira, dia 11 de maio, primeiro dia em vigor do novo rodízio ampliado de veículos aqui na cidade de São Paulo. E a nossa equipe de reportagem rodou pela capital para conferir se os motoristas estão aderindo ao decreto do prefeito Bruno Covas. Aqui no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Avenida do Estado, o trânsito é intenso, mas bem menor do que num dia considerado normal. A Companhia de Engenharia de Tráfego montou pontos em vários locais para monitorar o trânsito no dia de hoje. Em termos de visão, é claro que não é um dado consolidado e nem um dado que tem qualquer tipo de análise aprofundada. Aparentemente, a redução do número de veículos pelas ruas é muito pequena. O pico de lentidão no período da manhã na sexta-feira passada foi de 15 quilômetros, segundo a CET. No pré-pandemia, a média de congestionamento no município entre as 8 e as 9 da manhã variava de 67 a 83 quilômetros. Hoje, o pico de lentidão na capital nesse mesmo horário chegou a apenas 4 quilômetros. Apesar desse número, a nossa câmera registrou um tráfego grande de veículos na Radial Leste nesta segunda-feira. O mesmo se repetiu na Avenida 23 de Maio. Gostou do rodízio? Não gostei não. Por quê? Atrapalha muito. Não tem nada a ver esse horário, o dia inteiro aí, bagunçou tudo. O decreto assinado pelo prefeito Bruno Covas estabelece uma multa de R$ 130 para quem descumprir a regra, além da perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Apenas os trabalhadores dos serviços considerados essenciais ficarão isentos do novo rodízio. São eles, os profissionais de todas as áreas da saúde, além dos agentes que executam serviços administrativos, profissionais de segurança, manutenção e limpeza de estabelecimentos hospitalares e laboratoriais. Motos, táxis, guinchos, viaturas policiais, carros das Forças Armadas e da Defesa Civil estão liberados da lei. Já os motoristas de aplicativos vão poder rodar somente nos dias de suas respectivas placas, ou seja, par ou ímpar. O mesmo vale para funcionários de padarias, supermercados, pet shops, lotéricas, farmácias e demais funcionários de serviços comerciais. Para quem está dirigindo precisa trabalhar que nem eu, tá ruim. Já estava ruim e piorou. Vamos por um carro que realmente podem estar indo 2, 3 trabalhadores, eles vão ter que pegar transporte público agora, né? Então acho que vai complicar um pouquinho mais. A Prefeitura disponibilizou neste sábado um site para que os trabalhadores de categorias consideradas essenciais se cadastrem. O endereço é o sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/serviços sem o cedilha. Segundo a administração pública, as informações podem ser repassadas pelas empresas contratantes ou pessoas físicas para o caso dos autônomos. O importante é que nós tenhamos essa ciência para planejar, para analisar o que melhor pode ser feito e, é claro, para observar que os impactos em quem pode trabalhar, que aquelas atividades permitidas pelo governo do Estado, pelas prefeituras municipais, tal como a indústria da construção civil, as indústrias como um todo, ou os funcionários que estejam em funções essenciais, para que eles possam ser transportados e, é claro, com segurança, combatendo o coronavírus. Com menos carros nas ruas, a preocupação recai sobre o transporte público da capital. O secretário municipal de transportes, Edson Caran, admitiu hoje que a demanda aumentou 10%. Mas, segundo ele, o reforço na frota de ônibus foi suficiente para atender os passageiros. Cerca de 480 veículos dos 600 disponíveis a mais foram utilizados hoje. E o metrô? Como é que será que absorveu esse impacto?
O repórter Guilherme Camarda percorreu algumas das estações mais movimentadas na sexta-feira e hoje, primeiro dia em vigor do rodízio mais restrito, para efeito de comparação. Vamos conferir. Após o rodízio ser decretado pelo prefeito Bruno Covas em São Paulo, a cidade recebeu mais 1.000 ônibus para circulação nas ruas e para evitar aglomeração. Mas e o metrô, que recebe em dias normais 5 milhões de passageiros? Nossa equipe fez um comparativo nas linhas, antes da implementação do rodízio e depois. Estou aqui na linha azul, certo? São agora 7 horas da manhã, sexta-feira, dia 8 de maio. Normalmente um dia e horário bem movimentado, mas está bem tranquilo por enquanto. Dá para manter a distância segura das pessoas e dá para entrar no metrô também numa boa, sem aglomeração. Dá para ver que está bem vazio. Na linha vermelha, também na última sexta-feira, o movimento era maior, mas nada que incomodasse. Na composição da linha verde, caminho livre e até lugares para sentar. Voltamos para as estações hoje, dia 11 de maio, primeiro dia em que o rodízio está em vigor na capital. É visível que o número de passageiros aumentou, o que foi notado por Alcilânia. Para ela, porém, nada que atrapalhe. Da semana passada para cá, aumentou um pouquinho a linha verde. Essa linha aqui está até tranquila, a linha azul que eu pego para ir para o Jabaquara. Linha azul realmente bem tranquila e com espaço. Chegando na Sé, o movimento aumenta bastante e a dificuldade de manter o distanciamento já é maior. Na estação Paraíso, linha verde, conseguimos entrar de uma forma mais fácil no vagão. Se nota bastante rigor dos funcionários na fiscalização, sempre de olho em quem está usando a proteção no rosto. Desde o dia 4 de maio, é obrigatória a utilização de máscaras de proteção facial para o uso do transporte público de passageiros, incluindo as linhas do metrô de São Paulo, mesmo que improvisadas. Dona Maria é auxiliar de limpeza. Notou que agora os paulistanos respeitam mais e usam o acessório. Mas precisou virar regra. Precisou do empurrãozinho, que não estavam respeitando. Apesar de, por enquanto, não enfrentar tanta aglomeração nos metrôs, os passageiros se mostram preocupados com o aumento do volume de pessoas ao decorrer da semana. E, para a maioria deles, o rodízio de veículos em São Paulo não foi uma boa ideia. Foi meio que um tiro no pé, né? Porque as pessoas precisam trabalhar. Então, de uma certa forma, quem não pode ir de carro vai acabar utilizando o transporte público, né? Por exemplo, eu digo pela minha casa mesmo, né? Os 2 carros que temos é placa par, então a gente precisa trabalhar. Então como que vai? De ônibus, de metrô, não tem jeito. Pois é. E os caminhoneiros fizeram uma carreata agora há pouco em protesto contra o rodízio ampliado mais rigoroso na cidade. Cerca de 30 caminhoneiros saíram de Barueri, na Grande São Paulo, e percorreram as marginais e outras vias importantes da capital, como a Avenida Paulista. O grupo, que também é contra a prorrogação da quarentena no estado, fez buzinaços por onde passou. Os veículos carregavam bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo e um caminhão guincho transportava um caixão com imagens do prefeito Bruno Covas e do governador João Dória, os dois do PSDB. Alguns caminhoneiros demonstram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que defende a retomada aos postos de trabalho e a flexibilização da quarentena. E no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, do Partido Republicano, anunciou medidas mais rígidas como a ampliação do período que interrompe atividades comerciais na cidade. E os municípios de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, decretaram o lockdown. Em todo o estado do Rio, são mais de 17 mil casos confirmados de Covid-19. E as 2 primeiras cidades a adotarem o isolamento intensificado somam juntas cerca de 1.200 infectados e 90 mortes pela doença, segundo informações da Secretaria de Saúde. Niterói vai multar em R$ 180 quem estiver nas ruas, praias ou praças públicas. Apenas quem presta serviço essencial ou precisar dele tem permissão para sair de casa. A Guarda Municipal fica responsável pela fiscalização. E os acessos à cidade também foram restritos. A medida será aplicada pelo menos até o final de semana, assim como em São Gonçalo, que adotou o lockdown apenas em 2 principais centros comerciais do município. Nesses locais poderão funcionar farmácias, centros de abastecimento de alimentos, padarias,
postos de combustível e pet shops, assim como serviços delivery de comida. O anúncio foi feito hoje de manhã pelo prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. Ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, prestou depoimento a investigadores da PF e da Procuradoria-Geral da República. Valeixo afirmou que o presidente Jair Bolsonaro gostaria de ter um diretor-geral da corporação com quem tivesse mais afinidade e por isso foi demitido. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações sobre esse e outros depoimentos ocorridos nesta segunda-feira. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Pois é, o Maurício Valeixo chegou na sede da Polícia Federal lá de Curitiba por volta das 10 horas da manhã de hoje e a informação que a gente tem é que o depoimento ainda continua, ainda não terminou. Chegou para a gente informação de que o Valeixo teria dito que o presidente Jair Bolsonaro ligou para ele para falar da demissão. Por telefone, avisou da exoneração, que segundo o Valeixo, Bolsonaro colocaria no Diário Oficial da União que seria uma exoneração a pedido, ou seja, que o Valeixo estaria pedindo demissão. Outra informação que o Valeixo teria passado para os investigadores lá de Curitiba é a de que Bolsonaro disse que não tinha nada contra a pessoa do Maurício Valeixo à frente da direção-geral da PF, mas que ele queria alguém com mais afinidade. Bom, esse depoimento do Maurício Valeixo é dentro do inquérito que apura uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, inquérito que foi aberto depois das acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Nesse mesmo inquérito, quem também presta depoimento hoje, só que lá em Brasília, é o Alexandre Ramagem, justamente o Ramagem que tinha sido nomeado para essa vaga do Valeixo, só que depois ele teve a nomeação suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Aí o Ramagem, a gente lembra, né? Ele é um antigo um amigo da família Bolsonaro, trabalhou para o então candidato ainda nas eleições de 2018, é próximo de um dos filhos do presidente, né? Do Carlos Bolsonaro, inclusive ele aparece em uma festa de Ano Novo junto com os filhos do presidente, e o Ramagem também presta depoimento nessa mesma investigação, porque ele também foi citado pelo ex-ministro Sérgio Moro dentro aí desse contexto de acusações sobre uma suposta interferência do presidente na cúpula da PF. Bom, a expectativa, além desses depoimentos, é muito grande amanhã em Brasília, porque amanhã o Celso de Mello, que é o ministro relator dessa investigação lá no Supremo, ele vai apresentar, né, ele vai divulgar para uma sessão fechada o vídeo, né, o tal do vídeo de uma reunião ministerial do dia 22, em que o Bolsonaro, né, Moro diz que nesta reunião Bolsonaro teria demonstrado, né, uma suposta interferência. E aí vai ter a divulgação deste vídeo lá numa sessão que vai contar com os integrantes da Procuradoria-Geral da República e dos advogados do ex-ministro Sérgio Moro. Também prestam depoimento amanhã, na mesma investigação, alguns ministros da cúpula do governo, como o ministro da Casa Civil e também o do Gabinete da Segurança Institucional, Augusto Heleno. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. Bom, vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o Pedro Matiasi, que é médico infectologista do HCOR. Com ele vamos falar sobre os protocolos de atendimento para pacientes infectados com o novo coronavírus. Antes, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Plantão da Saúde. Os números que nós temos aqui no Brasil, né? Mais de 160 mil casos, mais de 11 mil mortes, sem falarmos nas subnotificações, que são muitas. O Brasil está mostrando que se preparou realmente para encarar a Covid ou está devendo nesse combate, doutor? Boa noite, mais uma vez. Oi, boa noite, Celso, Michele, boa noite a todos que nos ouvem. Eu já disse aqui algumas semanas atrás, Celso, de que essa pandemia pegou muita gente de surpresa, né? Eu acho que eu posso falar aqui muito mais pelo estado de São Paulo, onde eu convivo, no município de São Paulo. Cidades como Nova York, cidades da Espanha, também foram surpreendidas. Eu acho que a gente realmente acabou fazendo um preparo aí se preparando para essa pandemia, eu acho que de uma forma adequada, mas não ao mesmo tempo. Eu acho que a gente teve diferenças de municípios. O Brasil é um país muito grande, de estados e municípios que acabaram se preparando de uma forma
desconectada. Então, eu dou para vocês aqui um exemplo que, para mim, é um exemplo que tem nos orientado muito como a gente vai trabalhar isso internamente, que é o exemplo dos Estados Unidos. Então, pega, por exemplo, Nova York, um número de casos muito grande, a cidade foi pega despreparada. Ao contrário, Califórnia, um estado também muito grande, não teve tantos problemas. Então, eu acho que realmente esse preparo ele não é uniforme, não foi uniforme em praticamente todos os países, né? Então, no meu ponto de vista, resumindo, eu acho que a gente se preparou, mas com níveis um pouco diferentes. Doutor, a ciência já chegou a uma conclusão se a maneira mais provável de contrair esse coronavírus, esse novo coronavírus, é por gotículas de ar, ou pelo ar, ou por superfícies? A gente já tem uma ideia disso? Porque, por exemplo, tem muita gente que está num isolamento absoluto dentro de casa, e está contraindo a doença. E aí a pessoa fala, bom, a única coisa diferente é que eu estou recebendo mercadoria em casa. E a pessoa higieniza a mercadoria com o álcool gel, só que está sem máscara. Será que o vírus, ela pegou da comida, ele tem que usar máscara enquanto higieniza, por exemplo, a comida? Michele, o que a ciência já viu é o seguinte, muitas coisas nos surpreenderam. A primeira delas é a transmissão, isso pegou todo mundo de surpresa, a transmissão se dá muito também pelos assintomáticos e se dá uma transmissão importante no início dos sintomas, às vezes até 48 horas, chegando até 72 horas antes da pessoa apresentar sintomas da doença. Então, toda doença respiratória que transmite antes de apresentar sintomas e que transmite através de assintomáticos, torna o controle dela muito difícil. Então, por isso só já seria suficiente para a gente, e isso a ciência já identificou para essa doença, né? A outra questão, tínhamos a convicção de que ela só transmitia por gotículas, né, a distância até 1,5 metro, e por contato. Durante a evolução já tivemos a evidência de que ela pode sobreviver no ar. Então, eu acho que diante disso, diante do desconhecido, que agora vai se tornando conhecido, eu acho que o excesso de precaução, inclusive com a limpeza e higiene, ele deve ser reforçado, bem reforçado, em especial todos os itens que a gente toca dentro de casa ou fora de casa. Então, eu acho que sim, a ciência avançou e só nos trouxe a necessidade de reforçar os procedimentos de higienização das mãos, higienização de superfície, isolamento social, máscara universal. Eu acho que todos nós aqui olhamos há 2 meses e meio atrás aquela máscara universal em países da Ásia e achamos que isso nunca chegaria para nós, e hoje a gente vive a obrigatoriedade disso. Então, acho que sim, e acho que devemos prevenir muito através da higienização de superfícies. Agora, doutor, a comunidade médica, de maneira geral, ainda está descobrindo muitas novidades em relação ao vírus. Não temos vacina, isso é óbvio, ainda está em pesquisa, em estudo. Em relação ao protocolo não existe um protocolo padrão, né, de tratamento. Falou-se na cloroquina, agora tem um novo remédio que também está sendo cotado, o Remdesivir. Qual tem sido o tratamento adotado, por enquanto, doutor, para o combate à Covid-19? Celso, a gente ainda não tem, definitivamente, a ciência não respondeu para nós ainda os tratamentos eficazes. Então, falo pela nossa realidade, a gente estimula ainda bastante, o tratamento reconhecido é acesso a um serviço de saúde adequadamente, suporte de terapia intensiva se esse paciente precisar, suporte para as funções vitais, para as funções, ou seja, do organismo como um todo, funcionamento do rim, do pulmão, respiração mecânica se necessária, suporte de oxigênio, isso é o que está absolutamente definido, né? Todos os outros medicamentos, existem vários estudos, alguns começando a sair, e você deu um exemplo aí do Remdesivir, que é um medicamento que nós não temos no Brasil, e que mostrou, pelo menos um dos ensaios, ele mostrou não ser tão benéfico assim, publicado em revista de altíssimo impacto. Em outro ensaio, nos Estados Unidos e em outros países, mostrou ser benéfico para reduzir tempo de internação, basicamente esse momento. Então, o que a gente pode dizer? Nós, aqui na instituição, no HCOR, a gente recomenda
que a utilização de medicamentos antivirais ou outros medicamentos, ele seja feito no ambiente de ensaio clínico, ou seja, de estudo clínico. Essa é a nossa recomendação hoje ainda. Doutor, o interior de São Paulo viu um aumento aí, né, de cerca de 3.300% no número de casos em abril. A tendência da doença é, de fato, avançar para o interior de São Paulo e para o litoral? Michele, gostaríamos de ter isso mais claro, mas pela forma de transmissão dessa doença, acredito que sim, ela deve seguir um caminho de atingir cidades menores, isso com certeza seguirá e num tempo diferente. Por isso que eu insisto muito que as medidas de restrição, de mobilização, elas devem ser regionalizadas e localizadas. E a gente está vendo bastante o exemplo de Nova York. Nova York, nos últimos dias, de 5 a 8, teve uma redução dramática no número de internações, depois do estabelecimento de medidas mais rigorosas de isolamento social. Então, ela já está adquirindo uma curva de queda, enquanto outros estados apresentam poucos casos. Então, eu acho que a gente sim vai ter esse movimento, vai caminhar de uma forma assimétrica, mas de uma forma contínua. Perfeito, doutor. Para finalizar, uma última questão, porque tem se falado muito na possibilidade do lockdown em São Paulo. Algumas cidades do Brasil já adotaram o lockdown. Aqui em São Paulo, a Prefeitura e o Governo do Estado preferiram optar pelo rodízio alternado, carros pares e ímpares em dias alternados. Como é que o senhor vê essas medidas? O senhor acredita que essas medidas são suficientes para conter o avanço da doença aqui em São Paulo e no Estado de São Paulo? Celso, eu acho assim, que essas medidas, o município, o Estado de São Paulo, tem informações que muitas vezes nós não temos, né? Então, eu acredito que todas essas medidas foram baseadas, talvez, em informações que não sejam do nosso conhecimento. Como, por exemplo, eu insisto no censo hospitalar que o município, o Estado de São Paulo, estabeleceram há um bom tempo. Então, pode ser que essas informações tenham dado ao governo a possibilidade de tomar medidas não tão extremas como a medida do lockdown e outras medidas, na esperança de que isso seja suficiente. A gente torce para que não seja necessário, mas caso os números de casos não caiam, continuam a subir, a gente talvez tenha que realmente tomar medidas mais extremas. Muito obrigada, doutor Pedro Matiasi, médico infectologista do HCOR aqui no Plantão da Saúde. Uma boa noite, doutor. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Com a indicação de evitar aglomerações, os shopping centers do estado de São Paulo estão fechados desde março. E segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, a estimativa para o setor não é nada animadora. É verdade, pelo menos 10% das lojas que pertencem a pequenos empresários não devem conseguir reabrir. E para não piorar a situação do setor, que é um dos grandes geradores de emprego no país, o jeito é não depender completamente dos pontos de venda físicos. Vamos ver na reportagem de Jonas Campos. O badalado complexo Tatuapé, que engloba 2 shoppings interligados ao metrô, vive dias completamente diferentes do habitual. Parece um pesadelo, na verdade, né? Nosso negócio recebe quase 120 mil pessoas dias. Então a gente vê as lojas fechadas, uma circulação infinitamente menor, é um pouquinho melancólico. Mas a gente entende que faz parte, que não poderia ser diferente. E a gente tem feito tudo dentro das normas, aí, respeitando as determinações. Com 90% das operações do shopping fechadas, novas alternativas surgem em tempos de pandemia. Cerca de 80 das 450 lojas do local já aderiram, por exemplo, ao serviço de drive-thru, que possibilita a entrega de produtos para os clientes no próprio estacionamento. Não tivemos lojas fechadas, ainda temos algumas alternativas de consumo, né, pelo delivery ou alternativas de drive-thru que foram implantadas recentemente e que tem sido aí um alívio para muitos lojistas. O shopping D&D, especializado em decoração, se reinventa com o serviço de delivery de móveis e produtos para casas. Quem entrega uma pizza entrega uma almofada também, entrega um puff. Então o D&D Delivery hoje tornou-se uma realidade. As pessoas entram através do site,
nós direcionamos para as lojas e a pessoa fala, eu quero essa cadeira. E o Day Delivery entrega, a loja faz o delivery na casa da pessoa. Isso daí acabou representando, no mês de abril, que é o mês inteiro fechado que nós tivemos do shopping, nós atingimos uma venda de 30% do que era o faturamento normal. Escada rolante parada, corredores desertos, lojas fechadas, silêncio absoluto. Parece até cena de filme, mas essa é a realidade dos shoppings durante a pandemia. Neste contexto e neste cenário, não é exagero algum dizer que o setor está sendo drasticamente impactado pelo novo coronavírus. No país, com 577 shoppings, são 105 mil lojas, das quais aproximadamente 95 mil estão fechadas. É uma situação extremamente dolorosa para todo o setor. 70% das lojas dentro de shopping center são de pequenos empresários, e esses pequenos empresários conseguiram segurar 30, 35 dias, 40 no máximo, e hoje eles estão numa decisão, ou fecho ou espero mais um pouco. Uma parte, infelizmente, uns 10% já fecharam. No estado de São Paulo, a estimativa é a de que 3 mil lojas não retomem as atividades após a pandemia. Ao todo, são 30 mil pontos de vendas no estado, distribuídos em 182 shoppings, que geram até 500 mil empregos. Quem não tem hoje o e-commerce, que faça rapidamente um investimento no e-commerce para tentar vender seus produtos via esse canal de distribuição que não depende da loja física. Estamos conversando com os lojistas para eles entrarem na plataforma dos shoppings, no Marketplace, e é só você acessar essa plataforma e a mercadoria entregue na sua casa. Então a gente está incentivando os lojistas que não aderiram ainda ao Marketplace nas lojas dos seus empreendimentos onde eles estão instalados, que é uma forma também de ajudar. O setor, que no ano passado teve um faturamento de 192 bilhões de reais e está entre os maiores geradores de emprego do país, aguarda ansiosamente a retomada das atividades. Enquanto isso não acontece, os shoppings brasileiros, que mensalmente recebem média de 450 a 500 milhões de pessoas, continuarão assim. Muito bem, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde para a nossa segunda entrevista do dia, médico Dr. Heber Azevedo, infectologista dos Hospitais Beneficência Portuguesa e do Hospital do Servidor Estadual de São Paulo. Muito boa noite, Dr. Heber, seja bem-vindo aqui ao Plantão da Saúde. Boa noite. Fique à vontade aqui, viu? Sinta-se em casa. Estamos em casa aqui. Doutor, nós vamos abordar com o senhor aí o avanço dessa Covid-19 no estado de São Paulo, tá certo? Doutor, essa taxa, então, de isolamento social, ela é fundamental para os números da doença. Só que essa taxa de o isolamento social não vai esticando o prazo, digamos, para as pessoas terem que ficar em casa. Então, porque quem é a favor de liberar todo mundo, libera porque todo mundo já pega, já cria imunidade e tal. Por outro lado, aí pode ter o colapso do sistema de saúde. Mas se também a pessoa fica em casa, vai esticando esse prazo. Como que a gente faz? Qual a sua visão nessa situação? Tem razão. É uma decisão difícil de se tomar. Na verdade é o seguinte, como você mesmo já disse, se a gente não tem o isolamento, a chance que as pessoas têm de se contaminar vai ser maior. E o que acontece com isso? Mais doentes, mais pessoas necessitando do serviço público, vai chegar uma hora que o serviço público não vai dar conta do atendimento da população. Por outro lado, é o que você mesmo falou, se você mantém o isolamento por mais tempo, isso vai esticando, como você mesmo disse, né? Mas hoje, Michele, eu não vejo uma outra alternativa a não ser essa. É um preço que nós, enquanto sociedade, enquanto população, vamos ter que pagar, vamos ter que sobreviver dessa maneira. Ou fazemos isso, ou outra escolha é se expor e acontecer, como aconteceu já em alguns lugares, algumas cidades aqui do nosso país, do sistema de saúde entrar em colapso. E aí seria de uma, digamos assim, de uma irresponsabilidade, tristeza muito grande, até porque as pessoas que padecem da Covid-19, doutora, elas sofrem muito, principalmente porque elas não conseguem respirar. Isso. Quem tem a forma mais grave da infecção é exatamente isso que acontece. Tanto é que o grande dilema que todos nós estamos vendo hoje aí na imprensa, vocês notificam toda hora, é a corrida por respiradores.
O Brasil tenta importar, comprar, todo mundo quer esses aparelhos, exatamente por isso. E aí o senhor falou, né, da questão da importância do isolamento social, e mesmo aqui em São Paulo a gente tendo digamos assim, uma iniciativa de isolamento que não é a adequada, não é com a qual a gente sonha, mas pelo menos ela existe, e mesmo assim a gente pode ter o número de mortos dobrando em 20 dias. É que, na verdade, se a gente for olhar o que está acontecendo em São Paulo, na própria cidade de São Paulo, não existe exatamente um isolamento formal, né? As pessoas, é voluntário. Então, é só você observar a quantidade de pessoas que andam nas ruas hoje em dia. Então, não existe um isolamento realmente formal, estrito. As pessoas estão livres para andar e voltar, então isso vai acabar fazendo com que essas pessoas se contaminem em algum momento. E o pior de tudo, muitas vezes, eu vi você comentando na entrevista anterior de alguém que está em casa, não sai de casa e se contamina. A gente tem que lembrar o seguinte, tem que ver quem são as pessoas que estão no entorno dessa pessoa. Tem pessoas realmente que ficam em casa, mas tem alguém que sai para comprar um alimento, tem outra pessoa que sai para comprar e vai à farmácia. Então, é numa saída dessa que as pessoas se contaminam e levam o vírus para dentro de casa. Então, doutor, toda vez, por exemplo, que você sai de casa, no caso, você vai até a padaria, comprar pão, leite, alguma coisa. Quando volta para casa, não é só fazer a higiene das mãos, tirar a máscara. Tem que tomar banho e trocar roupa? Eu não diria que precisasse tanto, mas fazer a higienização das mãos, sim, perfeitamente, tem que fazer. Um cuidado que você tem que ter é com sapatos também. Ah, sim, isso eu já nem falo, porque na minha casa a gente o sapato fica lá do lado de fora. Mas, na minha casa também. Né, melhor. É japonês que acho que faz isso, né? Isso. Entra descalço, entra de meia, então o sapato, gente, sempre para fora de casa, daqui para sempre, né? Melhor mesmo. O que pode ser feito, eu vejo algumas pessoas fazendo isso, não sei se é factível para todo mundo, é você ter uma roupa que você usa para você sair, por exemplo. Né? É uma possibilidade que algumas pessoas têm como artifício para isso. Como são saídas curtas, não são saídas demoradas e é pouco tempo, então é uma alternativa que as pessoas têm feito. Doutor, surgiu uma dúvida, até eu ia mudar de assunto, mas ainda dentro dessa questão da higienização, surgiu uma dúvida aqui dentro de um colega nosso, de que sabonete não seria tão eficiente quanto o sabão na higienização. Existe isso? Isso procede? Que sabonete? Sabonete comum. Sabonete em barra? Ou sabonete líquido? Não existe? Não tem essa diferença entre o sabonete ser melhor, o sabão ser melhor. Detergente, pode ser? Não, pode ser detergente, qualquer tipo de sabão. Perfeito. Tá certo. Agora, doutor, em relação aos assintomáticos, né, que acabam cada dia aparecem números distintos e a gente vive diariamente estudando a respeito do vírus. Aí eu vi um número hoje de que 20% das pessoas que são contaminadas, elas não apresentam de qualquer maneira qualquer tipo de sintoma. Que bênção esses 20%, não? Ou seja, mas por outro lado, enquanto a gente não fizer testes, elas são potenciais transmissoras. Sim. Exatamente. O problema do assintomático ou do oligossintomático, aquele paciente que tem poucos sintomas, é que ele nem percebe que está doente. Né? Então, isso faz com que ele não tome os cuidados que ele tem que tomar, por exemplo, de se auto-isolar, quando é uma pessoa que tem mais sintomas. Alguns sintomas são muito frustros, são muito passageiros, e a gente não percebe. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem visto muitos pacientes com a anosmia, que é simplesmente não sentir o cheiro. Ele não tem nenhum outro sintoma. A única coisa que ele sente ele refere que eu não sinto mais o cheiro das coisas. Isso é um sintoma que a gente vê no coronavírus e muitas vezes é o único sintoma que essa pessoa vai apresentar. A falta de de paladar. Também. É um outro sintoma muito frequente. E se o médico não pergunta, se a pessoa não está atenta a isso, isso passa como algo despercebido para a pessoa. Ô, doutor, nós tivemos um caso, né, de um colega que teve o coronavírus e essa colega ficou sem paladar e ela está sem olfato. Ela está voltando ao trabalho depois aí de 20 dias. Mas ela continua sem olfato, sem paladar. E ela falou assim que vai ser para sempre, ela está em desespero. É para sempre que fica? Pode ser 3 meses? Olha,
Tem algum registro disso, assim? De quanto tempo volta? Porque ela falou que está triste, né? Não Olha, sente mais. os casos que a gente tem conhecimento é que tanto o paladar quanto o olfato, eles vão voltar, eles voltam. É claro que, a depender de cada pessoa, isso pode demorar um tempo maior, um tempo menor. É importante que a gente lembrar que tudo que a gente sabe hoje sobre o coronavírus é de janeiro para cá, muito pouco tempo, na verdade. Então, qualquer previsão de evolução de doença com mais tempo do que esses 4 meses praticamente que a gente tem de doença, é pura especulação. Pois é, tanto que alguns estudos estão saindo agora. Eu estava vendo hoje a respeito de um estudo do Johns Hopkins, de que muito se fala da contaminação via boca, via nariz, mas que os olhos, na verdade, são os mais suscetíveis para a entrada do vírus no corpo humano. Sim, verdade. Pacientes com coronavírus podem ter conjuntivite. Aqui no Brasil não tem sido uma coisa muito observada, pelo menos no nosso dia a dia não, lá na Beneficência Portuguesa. Mas lembrem-se de que o primeiro médico que relatou o coronavírus no mundo foi um oftalmologista, colega que acabou pegando a doença e depois veio a falecer, na China. Então, pode sim ser uma porta de entrada o vírus através dos olhos. Doutor, um estudo feito por pesquisadores na China apontou que o ar-condicionado ele pode também espalhar esse vírus. Você acredita que isso pode ser verdade? Tem um embasamento médico? A gente conhece alguma coisa sobre isso? Não, e no caso, quais os cuidados, né? Que as pessoas devem ter com... Bom, assim, ar-condicionado é algo que você sempre tem que estar mantendo os filtros limpos, né? Primeira coisa. A grande questão do ar-condicionado é que ele renova muito pouco o ar que está ali dentro. Então, na verdade, você acaba respirando o mesmo ar que somente recircula. Por isso que sempre tem uma grande discussão se tem o ar-condicionado ou se não usa o ar-condicionado. Se você está em sua casa, só você, sua família, não vejo nenhum problema da pessoa usar o seu ar-condicionado. No entanto, se você está num ambiente fechado, junto com outras pessoas, como, por exemplo, num banco, alguma coisa assim, ou numa repartição pública, o ar-condicionado realmente pode ser um perigo. Aí a melhor coisa é você não usar o ar-condicionado e deixar as portas, janelas abertas para você ventilar e trocar esse ar. Muito bom. Perfeito. Bom, a gente vai voltar a conversar. A gente vai voltar a falar com o doutor. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai para o giro de notícias. Doutor, só segura a nossa ansiedade. A gente tem muita pergunta para o doutor aqui. É sempre bom ter um infectologista aqui, ainda mais o doutor Heber Azevedo, que é infectologista da Beneficência Portuguesa e do Hospital do Servidor Estadual de São Paulo. Vamos agora falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte. Giro de notícias. Depois do jogo imaginário promovido pela Portuguesa, mais uma iniciativa do futebol alemão vai ser copiada por aqui. Neste final de semana, a diretoria do Novo Horizontino, equipe do interior de São Paulo, anunciou que os torcedores poderão comprar um totem com a própria foto e garantir presença no estádio Jorge Ismael de Biase quando as competições forem retomadas, o que provavelmente vai acontecer sem a presença de público. Os interessados têm a opção de fazer um painel individual ou com até outras 4 pessoas. Os preços variam entre R$30 e R$90. O projeto é inspirado em uma ideia colocada em prática pela torcida do Borussia Mönchengladbach, que já comercializou cerca de 12 mil cartazes com a fotografia de torcedores lá na Alemanha. As autoridades britânicas detalharam umas medidas de flexibilização do isolamento social que começaram a entrar em vigor hoje. No documento apresentado pelo governo, os esportes profissionais seguem vetados até pelo menos dia 1º de junho. A partir desse cronograma, a Premier League vai discutir um plano para a volta do campeonato inglês. Em princípio, a ideia é retomar a competição na segunda quinzena do próximo mês e concluir as 9 rodadas restantes até agosto. Márcio Araújo, medalha de prata do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2009, está internado no Hospital Central de Fortaleza com diagnóstico positivo para a Covid-19 e comprometimento de parte do pulmão. O ex-atleta de 46 anos estava em isolamento na casa de praia, 60 quilômetros distante da capital cearense, mas o quadro se agravou e a internação foi realizada neste domingo. Desejamos melhoras aí ao Márcio Araújo, que também foi campeão mundial da modalidade em 2006. E é mais um exemplo. 2005 ele foi. Que histórico de atleta, né?
Após promover a desinfecção de todos os setores do centro de treinamento, o Atlético Mineiro iniciou hoje uma bateria de testes para o novo coronavírus. Passaram pelos exames funcionários, integrantes da comissão técnica e jogadores. Logo na entrada da Cidade do Galo, foi feita uma triagem com a medição da temperatura e em seguida a coleta da secreção nasal e sangue. A partir do resultado, o clube vai avaliar uma possível data para a reapresentação do elenco. Pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Atletas de Futebol do município de São Paulo aponta que aproximadamente 64% dos 511 entrevistados são favoráveis à retomada do futebol. Entre os que votaram a favor, 52% disseram que preferiam não voltar, mas precisam financeiramente desse retorno. Cerca de 10% dos jogadores ouvidos afirmaram que a pandemia do novo coronavírus não é tão preocupante quanto a mídia e a sociedade médica têm apresentado. Segundo Washington Mascarenhas, presidente da entidade, os dados serão enviados à Federação Paulista de Futebol. Esses 10% devem estar se informando só com notícias no WhatsApp, né? Nas redes sociais. Só fake news. Bom, você acompanha mais notícias no site gazetesportiva.com. Antes que você faça, posso dar um gancho dessa questão? Só você quer perguntar. Não, é sério. É porque, assim, é um negacionismo tão absurdo como se a mídia e os médicos estivessem inventando uma doença que não existe. Doutor, o que o senhor tem para falar para essas pessoas? Bom, é uma pena realmente que isso aconteça, porque a realidade é que quem trabalha no dia a dia atendendo pacientes em hospital com coronavírus é bem difícil. É uma doença que é nova, acreditem, ela não é uma gripezinha, acreditem, ela é uma doença que tem uma grande capacidade de contágio, significa que basta contato fugaz, pequeno, com alguma área, com algum paciente ou com alguma pessoa que tenha o vírus, mesmo que não saiba, para a pessoa se contaminar, e ela tem uma capacidade muito grande de causar a doença. Então, e a doença é grave, e ela não escolhe idade. Existe uma mística, né, de que os pacientes mais idosos serão mais propensos. Na verdade, eles terão uma evolução mais difícil, mas também as pacientes, as pessoas mais jovens, também podem ter infecções muito graves e tem gente muito jovem também morrendo. Então, é difícil. Eu não consigo muito bem entender, confesso, o porquê de tanta resistência em acreditar que isso acontece. Talvez, infelizmente, às vezes as coisas têm que chegar na nossa casa para que a gente possa despertar um pouco da realidade. Espero que não aconteça isso com as pessoas. Ô, doutor, o que diferencia esse novo coronavírus do outro? Porque o SARS e MERS também eram coronavírus? Também eram coronavírus. Qual que é a diferença desse para aqueles? Ela tem algumas diferenças. Apesar de serem vírus da mesma família, cada vírus tem algumas particularidades. Então, esse vírus em especial, ele tem duas condições muito particulares, que eu já tinha mencionado antes, né? Uma é a capacidade que ele tem de ficar no ambiente, muito mais do que os outros tinham. Se a gente olhar a quantidade de pessoas que se contaminaram com o SARS e com o MERS lá no passado, é infinitamente menor do que a situação que a gente tem hoje. E essa capacidade dele provocar a contaminação é o que faz ele viajar o mundo inteiro como ele viaja hoje. Ele é resistente, né? Ele fica no ambiente, ele fica na mesa, no copo, ele fica na caneta, ele vai... E as pessoas, claro, não sabem, você não consegue ver, enxergar, você pega aquilo e um ambiente, um material contaminado, leva o rosto, leva na boca, leva no olho, e você acaba se contaminando. Isso é uma característica dele. E a outra característica que eu já tinha mencionado, ele causa doença mesmo, mais do que os outros. É uma mutação, são mutações que acontecem. Hoje a gente sabe que existem três cepas diferentes causando infecção no Brasil, no mundo. A cepa que causou infecção na China não é exatamente a que está causando infecção aqui no Brasil, tem algumas variações, mas tem essas características. O vírus causa a mesma doença. E, doutor, na sua opinião, que cuidado é necessário, então, para conter essa Covid-19, mas que ainda não ganhou, assim, tanto apoio da população, tanta adesão da população? Porque, por exemplo, a máscara, nós estamos aí 2 meses, digamos, atrasados, né? Ou 3, sei lá. Então, o senhor acha que tem alguma outra medida que deveria ser tomada pela população?
Eu não vejo se tem alguma outra medida. Eu acho que é mais as pessoas acordarem para a realidade, verem realmente o que está acontecendo, não seguir os meios de comunicação para ter informação e não seguir o WhatsApp, nem redes sociais. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu falei no grupo social da minha família. Né? Primeiro que não seguisse grupos de WhatsApp ou de qualquer outra coisa, apenas seguisse as informações que estão no Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e na Prefeitura e na Secretaria Municipal. Pelo menos isso, siga as orientações. Eu espero que as pessoas consigam entender, uma hora esperam, né, que as pessoas vão acordar para a realidade que a gente está vivendo. Isso aí. Se isso não acontecer, o passo seguinte é a gente ter uma quantidade maior de pessoas morrendo. E só, perdão, lembrar uma coisa. As pessoas que falecem hoje, elas não adoeceram ontem, elas não adoeceram anteontem. Essas pessoas adoeceram provavelmente, ou se contaminaram provavelmente há 15 dias atrás. Doutor, muito obrigado pela sua participação no Plantão da Saúde e seja sempre bem-vindo. Eu agradeço. Tchau, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta.